Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem ao interior do dente para desvendar um dos pilares da endodontia, a anatomia super complexa do sistema de canais radiculares. Bora lá? Para começar, vamos direto ao ponto com um princípio que é a base de tudo, né? Conhecer a morfologia, a anatomia interna do dente não é só para passar na prova, gente. É simplesmente o requisito número um para o sucesso lá na clínica. Pensa nisso como um mapa do tesouro. Sem ele, a gente fica perdido e cada instrumento, cada decisão depende desse mapa. Então, o nosso roteiro para essa exploração é bem direto. A gente começa pela câmara pulpar, desce pelo labirinto, que são os sistemas de canais, dá uma olhada no mapa com a classificação de Wine, foca na zona crítica lá no ápice e, por fim, a gente amarra tudo para entender por que a anatomia define o sucesso do tratamento. Ok, então o nosso ponto de partida, a porta de entrada para todo o sistema de canais, é a câmara pulpar. E o que é essa câmara pulpar, afinal? Bom, é basicamente o espaço que fica bem no centro da coroa do dente. Imagina que ela é tipo o hall de entrada de um prédio. É dali que a gente vai ter acesso aos corredores, que são os canais radiculares. Beleza? Entramos na câmara. E agora, como é que a gente acha a entrada dos canais de forma segura, sem ficar procurando às cegas? A resposta, pessoal, está bem ali, no assoalho da câmara pulpar. E para nossa sorte, não precisa ser um jogo de adivinhação. Existem as leis de Krasner e Hankel, que são como um GPS para a gente. Elas dão um guia anatômico super confiável. Por exemplo, a lei da centralidade diz que o assoalho está sempre no centro do dente. Simples assim. E outras leis ajudam a gente a prever onde os canais vão estar, só de olhar a anatomia externa do dente. É uma mão na roda. Agora, saindo desse hall de entrada, a gente mergulha de cabeça no que realmente interessa, o sistema de canais radiculares. E aqui a coisa fica bem mais complexa e cheia de variações. A primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça é aquela imagem de um canudinho reto. Esquece isso. O que a gente tem na realidade é um verdadeiro labirinto tridimensional. É cheio de ramificações, de conexões que a gente nem imagina, canais, acessórios, tudo isso desafia qualquer tentativa de simplificar as coisas. E dentro desse labirinto tem um vilão bem conhecido, o istmo. Pensa nele como uma ponte bem estreitinha que conecta dois canais principais. O problema? Esse lugar é o esconderijo perfeito para tecido necrótico e biofilme. Se a gente não limpar essa área direitinho, o tratamento pode ir por água abaixo. A limpeza dele é crucial, fundamental mesmo. E olha só nessas imagens, a variedade de istmos é gigante. Eles podem ser só umas membranas fininhas ou umas conexões bem mais complexas. O ponto é, deixar de limpar e desinfetar essas áreas é, sem dúvida, uma das principais razões para o tratamento endodôntico dar errado. E não para por aí, não. Além do istmo, esse labirinto tem mais um monte de armadilhas. A gente tem os canais acessórios e laterais, que são verdadeiras rotas de fuga para as bactérias. E ainda tem reentrâncias e outras ramificações que tornam a limpeza e a obturação um desafio e tanto. Ok, é um caos, é um labirinto. Mas como a gente coloca ordem nisso tudo? É aí que entram os sistemas de classificação. Eles funcionam como um mapa para a gente entender e, mais importante, prever as configurações mais comuns que vamos encontrar. E um dos mapas mais clássicos e importantes é a classificação de Wine. É um sistema fundamental que descreve 4 padrões básicos que o canal pode ter, desde a entrada até lá no finalzinho da raiz. É uma das primeiras ferramentas que a gente aprende para já ir se preparando para os desafios anatômicos que vêm pela frente. Então vamos dar uma olhada rápida nesses 4 tipos. O tipo I é o mais tranquilo, um canal, do começo ao fim. O tipo 2 já complica um pouquinho. Começam 2 canais, mas eles se juntam e terminam como um só. Aqui o cuidado é achar as 2 entradas. Já o tipo 3 são 2 canais totalmente separados, do início ao fim. E por último, o tipo 4. Começa um canal e ele se divide em 2 lá perto do final. Esse aqui é um belo desafio na hora de obturar, né? Beleza, percorremos o caminho e agora chegamos no nosso destino final, e talvez o mais importante de todos, os últimos milímetros da raiz. Pessoal, essa é a zona crítica. É aqui, nesse pedacinho, que o sucesso ou o fracasso do tratamento é decidido na maioria das vezes. Essa imagem mostra pra gente os pontos de referência mais importantes da região apical, o canal dentinário, a constrição apical, o forame e o ápice anatômico.
É exatamente aqui que o sistema de canais encontra os tecidos lá de fora, os tecidos periapicais. E é por isso que saber até onde a gente pode ir com o tratamento é absolutamente crucial para tudo cicatrizar direitinho. E o ponto de referência mais importante de todos nessa região é a famosa junção cimento-dentina-canal, o limite CDC. Biologicamente falando, é aqui que o canal radicular termina, é o ponto de transição. Respeitar esse limite é a regra de ouro para não extravasar material e para permitir que o organismo se recupere. E na prática, onde fica esse limite? Geralmente, ele está localizado entre meio e 1,5 milímetro antes do finalzinho da raiz que a gente vê na radiografia. Guardem esse número. Respeitar essa medida é um dos pilares da endodontia de sucesso hoje em dia. E para fechar com chave de ouro a complexidade, a gente tem o delta apical. A analogia com o delta de um rio é perfeita. Assim como o rio se abre em vários bracinhos antes de chegar no mar, o canal principal também pode se dividir em um monte de pequenos canais bem na pontinha da raiz. E essa rede toda emaranhada, como vocês podem ver aqui, é o desafio final da desinfecção. Não tem como a gente chegar com a lima em todos esses cantinhos, é impossível. Por isso que a parte química do tratamento, a irrigação, se torna absolutamente vital para limpar essa área e garantir o sucesso. Bom, depois de toda essa viagem, vamos amarrar as pontas e ver qual é a grande mensagem que fica. A conclusão é a seguinte, e isso é muito importante. O sucesso em endodontia não vem só da técnica, ele vem do respeito e do conhecimento profundo da anatomia de cada dente, que é única. Não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, e a gente precisa se adaptar constantemente ao que a anatomia nos apresenta. E para fechar, fica uma reflexão para o futuro. Com tecnologias como a tomografia computadorizada, a gente consegue ver essa anatomia em 3D de um jeito que nunca imaginamos. A pergunta é, como é que essa visualização pré-operatória vai mudar a forma como a gente lida com esses labirintos? Sem dúvida, o futuro da endodontia é ter um mapa cada vez mais preciso para navegar por essas estruturas incríveis.